Olá, boa noite. Boa noite. Sem quórum, Câmara adia novamente leitura da segunda denúncia contra Temer. E técnicos recomendam que a acusação não seja fatiada. Defesa de Lula entrega recibos do apartamento vizinho ao do ex-presidente em São Bernardo do Campo. Para o Ministério Público Federal, o imóvel foi cedido a Lula como propina da Odebrecht. Juiz Sérgio Moro condena outro ex-gerente da Petrobras. Roberto Gonçalves foi sentenciado a 15 anos e 2 meses de prisão. Após pressão, o governo decide manter reserva mineral entre o Pará e o Amapá. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Um incêndio destruiu quase todo o mercado municipal de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo. Segundo o Corpo de Bombeiros, o local não tinha o auto de vistoria da corporação aprovado. Vizinhos disseram ter ouvido uma explosão antes do incêndio. Uma equipe de 50 bombeiros e 17 viaturas trabalhou no combate às chamas. As causas estão sendo investigadas. O mercado municipal de Santo Amaro funciona desde 1958. 26 barracas ofereciam frutas e verduras, carnes, flores, lanches, entre outros produtos e serviços. Pelo menos 50% dos comércios foram atingidos pelo fogo. A administração diz que todos os documentos e o alvará estão em dia e que o espaço não passava por nenhuma manutenção. A Secretaria Municipal do Trabalho informou que a Prefeitura vai ajudar os permissionários. Uma das propostas seria conseguir um lugar provisório para que eles continuem o trabalho enquanto o mercado é reconstruído. O Ministério Público de São Paulo rejeitou o acordo de leniência com a Odebrecht para receber provas de um suposto esquema de propina em obras do metrô, da CPTM, da Dersa e do Departamento de Estradas de Rodagem nas gestões do PSDB. Pelo menos 10 promotores paulistas são contrários a um possível acordo com a empreiteira. Eles avaliam que há irregularidades no texto, como a ausência de concordância da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União com os termos acertados, como está previsto na legislação brasileira. A empresa fechou o acordo com o Ministério Público Federal em dezembro do ano passado, mas a ilegalidade foi apontada em uma decisão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre, que avalia que o MPF não teria poderes para tal ação. O suposto esquema de propina envolveria o pagamento de dinheiro ilícito em contratos com o metrô, a CPTM, o Departamento de Estradas de Rodagem e a Dersa. As irregularidades teriam sido cometidas por membros dos governos estaduais, de José Serra e Geraldo Alckmin, do PSDB. A gestão de Gilberto Kassab, do PSD, na prefeitura paulistana, também teria ligação com o esquema. Os 3 políticos negam ter recebido suborno da Odebrecht. A delação da empreiteira cita pagamentos de propina em obras como a linha 2 verde do metrô, Rodoanel, o túnel da Avenida Roberto Marinho e o estádio do Corinthians. Na prática, com a negativa do Ministério Público, os supostos crimes correm o risco de prescreverem e assim ficarem sem punição. Outro ponto levantado pelos promotores é o valor previsto como espécie de indenização que a Odebrecht deveria pagar. O juiz Sérgio Moro, responsável pela Operação Lava Jato, deve liberar os valores da indenização. No entanto, os membros do Ministério Público de São Paulo questionam o conhecimento do juiz sobre os problemas investigados no Estado. Em nota, o Ministério Público Estadual informou que a Odebrecht se comprometeu a negociar diretamente com o MP de São Paulo, o que seria um acordo paralelo à leniência. Em nota, a Odebrecht confirma que está negociando com os promotores paulistas. No entanto, a empreiteira diz que o acordo firmado com o Ministério Público Federal não tem nenhuma ilegalidade e que a empresa segue colaborando com as autoridades. E o Ministério Público Federal no Paraná juntou aos autos da Operação Lava Jato o resultado parcial da quebra de sigilo bancário de contas ligadas ao Grupo Odebrecht mantidas em paraíso fiscal. O juiz Sérgio Moro foi informado pela Procuradoria da República que os dados das contas da empreiteira no Antigua Overseas Bank e no Mainland Bank em Antigua e Barbuda foram juntados ao processo sobre supostas propinas da Odebrecht ao ex-presidente Lula. A maior parte dos dados ainda está sob sigilo.
A Procuradoria tirou o sigilo apenas de documentos de abertura da conta em nome da empresa offshore Innovation Research. Sem quórum, Câmara dos Deputados adia novamente a leitura da segunda denúncia contra o presidente Michel Temer. 23 deputados estavam na Câmara e apenas 9 em plenário. Eram necessários pelo menos 51 para abrir a sessão. Sem quórum de novo, a leitura da segunda denúncia contra Michel Temer, que já tinha sido adiada na sexta-feira, ficou para amanhã. É uma formalidade para que o processo que veio do Supremo Tribunal Federal comece a andar na casa. Temer é acusado pelo Ministério Público Federal de chefiar uma organização criminosa e de obstruir a justiça. Mas só poderá ser processado agora se pelo menos 342 deputados autorizarem. No mês passado, aliados de Temer na Câmara conseguiram barrar a primeira denúncia contra ele. Agora, a estimativa é de que a votação em plenário aconteça em outubro. Ainda mais porque Temer tem medo de novas delações e tem pressa. Por isso, não deve usar todo o prazo a que tem direito para a defesa, prevista para ser apresentada até sexta-feira. Dúvida ainda é se a Câmara vai analisar os casos em separado ou juntos. É que, além de Michel Temer, foram denunciados por organização criminosa os ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil, e Moreira Franco, da Secretaria-Geral, todos do PMDB. A oposição quer que a denúncia seja desmembrada, para desgastar ainda mais o governo com várias votações. Mas, na defesa dessa ideia, também estão parlamentares da base, de partidos do chamado Centrão. Aí, na análise de aliados, o interesse seria o de pressionar Temer por mais cargos e benesses, em troca de votos de apoio. O presidente, que completou 77 anos no sábado, por enquanto finge que não é com ele. O PR, que detém o Ministério dos Transportes, estaria de olho também na Secretaria de Portos, a cargo hoje do PMDB do Senado. Para não perder apoio, Temer estaria buscando outra forma de compensar o partido, cujo principal cacique é Valdemar da Costa Neto, condenado no mensalão do PT. Hoje, a área jurídica da Câmara recomendou que os casos do presidente e dos ministros sejam analisados em conjunto, como quer Michel Temer. Mesmo assim, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça, Rodrigo Pacheco, do PMDB, disse que é possível que a CCJ, antes de decidir, faça uma consulta sobre o assunto ao Supremo Tribunal Federal. A defesa do ex-presidente Lula apresentou hoje ao juiz Sérgio Moro os recibos de aluguel de uma cobertura vizinha ao apartamento dele em São Bernardo do Campo, que, segundo o Ministério Público Federal, seria parte de uma propina paga pela Odebrecht ao ex-presidente. Os advogados de Lula entregaram ao juiz Sérgio Moro 26 recibos de aluguel entre os anos de 2011 e 2015, que supostamente comprovam que o imóvel era alugado por dona Marisa Letícia da Silva, esposa de Lula, falecida em fevereiro deste ano. A defesa do ex-presidente também apresentou o contrato de locação do imóvel, que está em nome de Glaucus da Costa Marques, o suposto dono da cobertura em São Bernardo. Em depoimento ao juiz Sérgio Moro, Costa Marques disse que comprou o apartamento a pedido do primo José Carlos Bunlai, compadre de Lula, e que nunca tinha recebido aluguel pela locação. Segundo o dono do apartamento, Bunlai prometeu reaver o dinheiro do imóvel, mas nunca pagou pela compra. De acordo com o advogado de Lula, Cristiano Zanin, as acusações contra o petista são uma obra de ficção e mascaram a intenção de tirar o ex-presidente da vida pública e das eleições de 2018. No mesmo processo, executivos da Odebrecht entregaram 4 recibos no valor de R$1 milhão de doações feitas para o Instituto Lula em 2013 e 2014. Segundo Marcelo Odebrecht, os recibos comprovam um repasse de R$4 milhões que o executivo declarou em depoimento a Sérgio Moro e que também foi denunciado pelo ex-ministro Antônio Palocci durante a audiência em Curitiba. E segundo a Rede Sustentabilidade, o governo liberou R$65 milhões em emendas parlamentares no dia em que Temer foi denunciado pela segunda vez pela Procuradoria-Geral da República.
De acordo com o partido, foi o dia em que os deputados receberam mais dinheiro, até o momento, durante o mês de setembro. O deputado Alessandro Molon, que é filiado ao partido, afirmou que vai novamente ao Ministério Público denunciar Temer por compra de votos. O Palácio do Planalto ainda não se manifestou. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes, prorrogou por 60 dias o prazo de uma investigação contra a senadora Cátia Abreu, do PMDB do Tocantins. A investigação tem como base a delação de ex-executivos da Odebrecht. Os delatores alegaram que Cátia Abreu teria recebido R$500 mil por meio de Caixa 2 quando foi reeleita para o Senado nas eleições de 2014. Como algumas etapas da investigação não foram concluídas, o ministro Gilmar Mendes decidiu prorrogar o prazo para a conclusão. Juiz Sérgio Moro condena ex-gerente da Petrobras, Roberto Gonçalves, a 15 anos e 2 meses de prisão. Roberto Gonçalves foi condenado por corrupção, lavagem de dinheiro e pertinência à organização criminosa. Ele foi o sucessor de Pedro Barusco como gerente executivo da área de engenharia e serviços da Petrobras. De acordo com a força-tarefa da Lava Jato, quando Barusco deixou o cargo, passou a Gonçalves o bastão da propina paga pelas empreiteiras. O ex-gerente da Petrobras foi preso em março na 39ª fase da Operação Lava Jato e está no Complexo Médico de Pinhais, no Paraná. Segundo o Ministério Público, executivos das empreiteiras Odebrecht e UTC pagaram 56 milhões de reais em propina a Roberto Gonçalves e ao ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT, em troca de contratos da estatal. Gonçalves teria recebido os valores em contas na Suíça. De acordo com as investigações, entre junho de 2011 e junho de 2012, recebeu $2.900.000 em depósitos provenientes de contas ligadas à Odebrecht. Na decisão, Moro proibiu Gonçalves de exercer cargos ou funções públicas. Ele terá que pagar indenização à Petrobras no valor de $4 milhões. Além de Roberto Gonçalves, o juiz Sérgio Moro condenou outros 4, todos delatores da Lava Jato. Valmir Pinheiro Santana, ex-diretor financeiro da UTC Engenharia, Márcio Faria da Silva e Rogério Araújo, ex-diretores da Odebrecht, e Olívio Rodrigues Júnior, também ligado à empreiteira. A defesa de Roberto Gonçalves disse que vai recorrer da decisão. O advogado James Walker disse que o juiz Sérgio Moro deixou de considerar uma série de documentos defensivos, privilegiando a acusação. Depois de muitos protestos dentro e fora do Brasil, o governo Temer decidiu revogar o decreto que extinguia a Reserva Nacional do Cobre, a RENCA, na Amazônia paraense. O decreto que extinguia a RENCA foi publicado no dia 23 de agosto. Por causa de críticas de ambientalistas brasileiros, 3 dias depois, o governo anunciou um novo texto para corrigir as falhas do primeiro decreto, mas foi novamente criticado por governos estrangeiros e ambientalistas de todo o mundo. Com isso, o ministro das Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, disse que um grupo de trabalho seria criado para analisar as questões ambientais, defesa dos índios e a preservação das comunidades ribeirinhas da região. Isso anularia os efeitos do novo decreto até dezembro. Porém, a mobilização de artistas e personalidades cresceu. Durante a última edição do Rock in Rio, a modelo Gisele Bündchen chorou no palco do evento pedindo a preservação da floresta, enquanto a cantora americana Alicia Keys interrompeu o show para registrar um protesto da índia Sônia Guajajara, porta-voz dos índios da Amazônia. O governo quer colocar à venda uma gigantesca área de reserva mineral. O vídeo correu o mundo e a mobilização gerou mais desgaste para o governo Michel Temer, que hoje anunciou a revogação permanente do decreto. Com isso, volta a vigorar o texto de 1984, quando o governo militar estabeleceu que a RENCA, uma área de 4 milhões de hectares entre o Pará e o Amapá, volte a ser uma área de proteção ambiental, impossibilitando a exploração por empresas de mineração. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. No setor ambiental, o governo de Michel Temer faz o pior, o melhor que pode. Há um mês, o presidente baixou de surpresa um decreto abrindo para exploração mineral uma área da floresta amazônica do tamanho do estado do Espírito Santo, que estava protegida havia 33 anos. Houve enorme gritaria.
Temer reformulou o decreto. As críticas continuaram. Temer suspendeu os efeitos do decreto, abrindo espaço para negociação. O presidente apanhou indefeso no Rock in Rio e decidiu revogar a encrenca. O decreto sai de cena da mesma maneira que entrou, de fininho. O vai e vem de Temer estimula uma dúvida. Que negociatas se escondiam atrás desse decreto? O governo sustenta que tudo seria feito da maneira mais irrepreensível possível. Mas uma pulga atrás da orelha interroga o brasileiro. Existe alguma coisa mais suspeita do que uma conduta absolutamente irrepreensível de um governo apinhado de ministros investigados e chefiado por um presidente com 2 denúncias criminais no prontuário? Boa noite. O Ministério de Minas e Energia confirmou que o horário de verão será mantido este ano. Com a decisão, os moradores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste vão adiantar os relógios em 1 hora a partir do dia 15 de outubro. O fim do horário de verão chegou a ser cogitado pelo governo depois de um estudo do Ministério de Minas e Energia. O programa é usado para gerar economia de eletricidade, mas segundo o levantamento, o perfil de consumo não está mais ligado ao horário e sim à temperatura, com picos de consumo nas horas mais quentes do dia. Apesar disso, como o país passa por mais um ano de chuvas fracas, que reduziram o armazenamento de água nas represas hidrelétricas, o governo decidiu que, mesmo que pequena, a economia proporcionada pelo horário de verão pode ajudar o sistema elétrico nacional. O Ministério informou ainda que, em 2018, o governo deve fazer uma nova pesquisa para decidir se mantém o horário nos próximos anos. Depois de um inverno seco, a primeira semana da primavera começa com os índices de umidade em elevação aqui em São Paulo. Então vamos aos detalhes da previsão com Mariana Armentano. Essa semana promete calor e chuvas passageiras na maior parte do estado, inclusive aqui na capital, o que deve melhorar bastante a qualidade do ar. Nessa madrugada teremos mínima de 15 graus por aqui e máxima tarde de 29 graus, com chuvas a partir da tarde. Aí na quarta-feira chega a fazer até 31 graus e na quinta, ainda com previsão de chuvas, teremos mínima de 17 e máxima prevista em torno dos 27 graus. O Tribunal de Contas do Estado suspendeu a licitação que pretende conceder as linhas 5 Lilás e 17 Ouro à iniciativa privada. A licitação deveria ocorrer na próxima quinta-feira e foi suspensa pelo tribunal depois de intervenção do deputado estadual Alencar Braga, do PT. O deputado alega, entre outros pontos, incoerências nos valores de capacidade de arrecadação da iniciativa privada com a operação das linhas e o valor que deve ser pago por elas. Isto pode causar prejuízos, segundo ele, aos cofres públicos. Em nota, a Secretaria dos Transportes Metropolitanos confirmou a suspensão do leilão e disse que prestará todos os esclarecimentos necessários ao tribunal dentro do prazo estipulado. Reeleita ontem, Angela Merkel já trabalha para montar o novo governo alemão. Apesar dos 240 assentos conquistados no parlamento alemão, Merkel não garantiu a maioria porque o Partido Social Democrata decidiu deixar a aliança dos últimos 3 governos, levando para a oposição 152 deputados. Pela primeira vez desde 1945, a extrema-direita conseguiu representação no parlamento alemão. O Partido Alternativa para a Alemanha, islamofóbico e nacionalista, conseguiu a terceira maior bancada, com 95 deputados. A Coreia do Norte acusou o presidente americano Donald Trump de declarar guerra contra o governo de Kim Jong-un. O governo norte-coreano afirmou que vai recorrer às medidas cabíveis, entre elas, disparar contra aviões estrangeiros que ameacem seu território. A Casa Branca negou a possibilidade de uma declaração de guerra contra a Coreia do Norte e o secretário de Estado americano, Rex Tillerson, afirmou que os Estados Unidos não querem recorrer à opção nuclear antes de esgotar todos os outros recursos. Está marcado para o dia 3 de outubro o leilão dos bens do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, que está preso. A mansão, que também era usada para tratar negócios ilegais, está avaliada em 8 milhões de reais.
A mansão à beira-mar, localizada em um condomínio de luxo em Mangaratiba, próximo a Angra dos Reis, é o item com o lance mínimo mais alto. O imóvel tem 460 metros quadrados, 5 suítes e 2 piscinas. O ex-governador do Rio de Janeiro foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa, acusado de desviar cerca de 220 milhões de reais dos cofres públicos e sentenciado a 59 anos de prisão. Os bens a serem leiloados estão avaliados em 12 milhões e meio de reais e o dinheiro será devolvido aos cofres públicos. Violência no Rio de Janeiro. No 4º dia com a presença do Exército, a Rocinha tem a madrugada sem tiroteios. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, diz que a situação está estabilizada e que o Exército deve ficar no Rio até o final do ano que vem. Já na Zona Norte, foram registradas trocas de tiros em 2 favelas. Segundo a polícia, os bandidos utilizaram trilhas na mata para fugir e espalham o confronto para várias regiões do Rio. Mais um dia de tensão na Rocinha, zona sul do Rio. O cerco das Forças Armadas permanece nos principais acessos da favela. Mais de 3.000 alunos ficaram sem aulas. O clima de guerra que aterroriza os moradores desde o último dia 17 foi iniciado pelo fim da parceria entre os traficantes Antônio Bonfim Neto, o NEM, e o sucessor dele, Rogério Avelino, o Rogério 157. NEM, preso desde novembro de 2011, ordenou de dentro de um presídio de segurança máxima a invasão da favela para tentar recuperar o território. Um dos principais objetivos da cúpula de segurança do Rio é capturar Rogério 157. A polícia acredita que ele tenha voltado para a Rocinha, onde está escondido. Na sexta-feira, 5 dias depois do início da guerra entre os traficantes, o governo do Rio solicitou um emprego das Forças Armadas no cerco à Rocinha. O pedido foi atendido pelo Ministério da Defesa e 950 militares foram liberados para auxiliar as forças de segurança do Estado. Entre sexta e ontem, segundo o balanço da Secretaria de Segurança Pública do Rio, foram registradas na Rocinha 3 mortes, 16 prisões e a apreensão de 23 fuzis. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. O general Mourão anunciou planejamentos para intervenção militar. Motivos: corrupção e crise. Resposta pública se deu na TV Globo e isso significa: o comandante do Exército, general Vilas Boas, falou a Pedro Bial, buscou diminuir a temperatura, não puniu e elogiou o colega Mourão. E, em resumo, fez leitura particular do artigo 142 da Constituição. A Procuradora da República dos Direitos do Cidadão, Débora Duprá, lançou nota pública. Resumiu, em essência, o artigo 142. Reafirmou: não há no ordenamento jurídico brasileiro hipótese de intervenção autônoma das Forças Armadas. Só Executivo, Legislativo ou Judiciário podem pedir intervenção militar. Lembrou ainda a Procuradora: pedir intervenção militar sem amparo na Constituição é crime, inafiançável e não prescreve. Cabem perguntas a quem deseja golpe e ditadura. Pina Botelho, vulgo Balta Nunes, era capitão na inteligência do Exército. Se infiltrou entre manifestantes, presos e agora sendo julgados. O general Vilas Boas informou: o capitão se infiltrou em absoluta interação com o governo de São Paulo. O crime organizado ocupa periferias em todo o Brasil. Que interação tem serviços de inteligência das Forças Armadas e os governos? Inteligência, não ocupação eventual e cinematográfica como a de agora na Rocinha. No Brasil se assassina mais de 50 mil pessoas ao ano há décadas. Onde estão os resultados dos serviços de inteligência militar? Esses 32 anos são o mais longo período democrático da República. O sociólogo Gessé Souza ensina: não é a herança da corrupção do colonizador que marca brutalmente a desigual sociedade brasileira. É a herança dos 350 anos de escravidão. É essa cultura dos senhores e escravos. Boa noite. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e uma ótima semana. Até amanhã, Ju. Até amanhã, Gabriel. Bom descanso para você, que agora é com Rony Von no Todo Seu. Anote a receita de um delicioso pão de banana com marshmallow no Cozinha Amiga desta terça, 1h30 da tarde. Assista agora, Todo Seu.